Essa é a Letícia, nossa psicóloga, a Deise, nossa fonoaudióloga, e a Jussara, nossa fisioterapeuta. Eu gostaria, primeiramente, de explanar um pouquinho sobre o nosso tão falado agosto laranja. A gente tem nas APAES um projeto chamado Projeto Prevenir, em todas as APAES de Santa Catarina. O que é o Projeto Prevenir? É um projeto que ele trabalha a prevenção das mais variadas deficiências. As ações desse projeto, elas visam minimizar a incidência de novas deficiências, através de ações informativas, de caráter orientativo, onde a gente faz palestras e divulga a toda a comunidade a importância da prevenção. Ele é um projeto que acontece durante o ano todo, né? No início do ano a gente faz todo um cronograma com toda a equipe da APAE e a gente executa então essas ações durante todo o ano. Mas em agosto, do dia 21 ao dia 28, a gente deixa a cidade laranja, a gente tem apoio com o CDL, então a gente coloca as vitrines laranja, vocês vão encontrar os hospitais laranja, então a gente tem esse acordo com toda a rede de apoio do município. Nós temos instituído no município a Lei 3.353, que foi sancionada em 8 de novembro de 2018, onde nessa lei prevê que as instituições públicas e as entidades não governamentais devem promover ações, durante a semana do dia 21 ao dia 28, alusivas ao tema da prevenção. Inclusive, durante o projeto Prevenir, como a Letícia falou, que acontece durante todo o ano, nós aqui da APAE de Ibirama, nós promovemos ações com toda a equipe da assistência social, equipe da saúde, equipe da educação, com palestras em caráter orientativo acerca das medidas a serem adotadas sobre a prevenção das deficiências. Gravando. Então, como a gente trabalha muito sobre prevenção aqui dentro da APAE, a gente tem um serviço que também busca a prevenção de deficiências, que é o Serviço de Estimulação Precoce, que é um serviço para crianças de 0 a 6 anos, que tem indicativos de atraso no desenvolvimento, que tem indicativos de autismo, ou já tem um diagnóstico de autismo, ou que tem indicativos de alguma síndrome. Então a gente faz todo o processo de avaliação aqui, se a criança ainda não tem o diagnóstico, Então a gente tem esse serviço aqui dentro da APAE. Bom dia, meninas! Bom dia! Seja bem-vindo aqui na rádio aqui da APAE de Ibirama. Hoje eu quero entrevistar com vocês, eu quero saber umas coisas. O que é o serviço de estimulação? E quando a criança é diagnosticada com deficiência ou atraso no desenvolvimento ou transtorno, qual o serviço é ofertado pelo CESP APAE de Ibirama? Bom, a estimulação precoce, já diz o próprio nome. A criança é estimulada, desde pequena, quando ela é diagnosticada com algum atraso, ela é estimulada devido às suas dificuldades. Então, assim, a estimulação precoce, ela é uma ação, na verdade é uma ação educacional que visa prevenir o desenvolvimento na criança. Então, assim, a minha colega Grazi vai falar conforme o diagnóstico da criança, a idade, quando ela foi diagnosticada com atraso, enfim. E quando a criança já veio com o diagnóstico, de algum atraso no desenvolvimento, os pais eles procuram o atendimento da APAE, da CAESP, onde eles têm fisioterapia, fonoaudióloga, a psicóloga, tem todos os testes, os trabalhinhos que são feitos visando o bem-estar de cada aluno. Então, os pais eles podem procurar tanto fora quanto o nosso atendimento aqui na APAE de Ibirama. Aí a gente vai falar um pouquinho das atividades que a gente tem dentro da estimulação precoce. Como é que funcionam as atividades que a gente realiza com os alunos? A gente faz digamos que primeiro a gente traz os alunos para dentro da sala de aula, nos primeiros atendimentos a gente está mais conhecendo, avaliando o aluno
para que assim a gente pode ver quais que são as necessidades que a gente tem que estar trabalhando em cima deles, certo? Depois, a partir dali, é que a gente vai fazer um planejamento para trabalhar em cima do aluno. Por exemplo, um aluno que tem maior dificuldade no toque, vamos supor. A gente trabalha que geralmente o espectro autista ele tem maior sensibilidade no toque. Então, a partir dali, a gente desenvolve atividades sensoriais para estar trabalhando com eles, estimulando, para que depois a gente consiga estar desenvolvendo uma atividade que seja relacionada mais ao pedagógico. Atividades mais lúdicas a gente traz para os alunos para que eles possam ter um maior resultado, né? Para não estar ali naquela função de papel, caneta, né? A gente faz atividades lúdicas, por exemplo, pareamento de cores, que é a partir dali que a gente consegue trabalhar com a criança e ter um maior resultado para eles e para a gente também, né? A gente faz circuitos para estimular a coordenação motora grossa da criança, atividades relacionadas à coordenação motora fina, atividades no palito, coisas que a gente consegue estar estimulando aquela área que a criança precisa. Dentro da estimulação precoce, a gente tem uma variedade muito grande de atividades que a gente já trabalhava com eles e a gente vai trabalhando conforme, de acordo com a idade da criança. Então, querendo falar assim que a estimulação, né, a estimulação precoce, ela é essencial para o futuro dessa criança. Tá lá na frente, ela poder estar acompanhando junto com outros colegas da rede de ensino escolar. A gente sempre fala, né, que quanto mais cedo a criança está sendo estimulada, melhor ela vai ter o resultado depois, né? Maior ela vai estar desenvolvendo. E a gente sempre fala, né? Se a gente pudesse ter a oportunidade de deixar todas as crianças estarem participando deste momento da estimulação precoce, né? É fundamental nessa fase da vida da criança, né? Nós professores, assim, aqui da PAI, nós somos os mediadores de cada atividade que a criança vai fazer dentro da sala. A gente trabalha em equipe, em conjunto, junto com a equipe técnica. Lá eles trabalham também, fazem as atividades, veem, percebem cada dificuldade da criança, passam para nós professores, não é mesmo? Então lá a gente faz as atividades com jogos, com adaptações de algumas outras atividades que eles têm dificuldade, para assim poder estar desenvolvendo a dificuldade deles mais adiante. É uma equipe multidisciplinar, né? Então a gente vai trabalhar em conjunto e a gente vai estar seguindo a mesma linha, né? A mesma direção, para que a gente tenha todos o mesmo resultado, né? Que é isso que a gente quer, né? Ver as crianças tendo um resultado final positivo, né? Muito obrigado, meninas, pela entrevista. Eu quero agradecer vocês participaram aqui da rádio. Muito obrigado e vocês são demais e muito importante assim essas que vocês falaram, tá? Muito obrigado pela presença. Obrigada também pela participação, tá? Obrigada, muito obrigada mesmo. A gente se sente lisonjeada, né? Tanto eu, Mike, quanto a Jéssica, quanto a Grazi, a professora Grazi. Nós três trabalhamos também juntas, né? Sentimos muito lisonjeadas por estar fazendo parte dessa entrevista, tá bom? Obrigada de coração. Obrigada. Então, gente, a gente vai falar aqui um pouquinho o que são os marcos do desenvolvimento, né? O que são as aquisições que essas crianças elas têm que adquirir durante o crescimento delas, né? Então, esses marcos eles são um conjunto de habilidades, né? Que a criança ela atinge numa determinada idade. E para que servem esses marcos? Para a gente ver se a criança tem alguma alteração, né? Ou algum atraso na evolução dela. Usar de parâmetro, né? Isso, é um parâmetro, é um guia que a gente tem, porque tipo assim, quando a criança nasce, ela nasce, daí já nasce, tem os reflexos, daí ela vai fazer, tem 1 mês, 2 meses, ela vai, né? Ela vai tendo os meses até chegar infinito, mas aqui até 6 anos de idade, né? A gente tem aqui a nossa base aqui na estimulação. Então o que a gente tem? Cada mês ela vai tendo uma evolução, né? A gente tem que ter em mente também que cada criança ela tem um ritmo, né? Tem crianças às vezes que elas são um pouquinho devagar
e umas um pouquinho mais aceleradas, mas claro que a gente tem que seguir um parâmetro. Então nós, como profissionais da saúde, professores, pais ou responsáveis, a gente tem que estar sempre em alerta, sempre acompanhando o desenvolvimento da criança, né? Na cadernetinha, né? Principalmente na caneta de nascimento, ali tem o desenvolvimento motor da criança, né? Não só o motor, mas cognitivo, a linguagem, o que a criança faz cada mês. Então é sempre bom a família, né? Que tem um contato maior com a criança, tá acompanhando esse desenvolvimento da criança pra gente, se houver algum atraso, procurar alguém, né, da área da saúde para poder avaliar. Até um ano é recomendado que a criança vá ao pediatra regularmente, né, meninas? Sim. Porque ele também é um profissional que vai estar acompanhando os marcos do desenvolvimento. Né? Sara, mas só para complementar a tua fala, né? É importante a gente ressaltar que a gente também trabalha para desmistificar muitas falas construídas ao longo do tempo pela sociedade, inclusive por profissionais de saúde, de que a criança tem 1 ano e 9 meses, ela não caminha, não tem a intenção de caminhar, né, Jussara? É um atraso. Já é um atraso. E a gente trabalha para desmistificar essa fala. Sim, cada criança ela tem o seu tempo, mas, né, Jussara, ela tem alguns marcos que ela, né, no desenvolvimento que ela tem que atingir até determinada idade. Ela tem o seu tempo dentro de um período, dentro de um parâmetro, né? Até aqui a gente vai falar um pouquinho, como eu falei, né? A criança ela tem 1 mês, 2 meses, então esses meses, cada mês ela vai adquirindo aquisições, ela vai melhorando as habilidades dela. Como que a gente não ficar aqui falando, né? Falar de cada mês, a gente pegou e vai falar sobre um resuminho, assim, sabe? De 1 mês a 4 meses. Tipo assim, de 1 mês a 4 meses na parte motora, o que a criança já tem que estar fazendo? Ela tem que levantar a cabeça, ela já tem que estar conseguindo estender um pouquinho mais o tronco dela, né? Ela vai já movimentar mais as pernas e os braços. Mas o que seria o mais importante, né, nessa fase de 1 a 4 meses? Ela tem que, tipo assim, com 3 meses, ela já tem que ter um bom controle cervical, né? Segurar bem a cabeça. Então isso já é uma coisa que os pais têm que observar, né? Que, claro, tem crianças hoje em dia que já com 1 mês já consegue levantar a cabeça. Ótimo, né? Mas se está com 4 meses, 3 meses, não conseguiu ainda ter um bom controle cervical, já é um sinal de alerta, né? Na parte cognitiva, a gente espera que a criança ela já acompanhe estímulos luminosos, sonoros, que tenha a movimentação das mãozinhas de abertura e fechamento. Uma criança que fica muito com a mãozinha fechada, ela pode ali estar evidenciando um atraso cognitivo já, de 1 a 4 meses. Né, Daisy? Isso. Então essa questão de prestar atenção aos sons, né, também, tu já colocou, nessa fase também ela já identifica muito a voz dos pais, principalmente da mãe, né? Então, com a voz da mãe, ela acaba se acalmando, né? Porque o bebê até 3 meses é uma fase que o bebê chora muito, né? Então, com a voz materna, ele acaba se acalmando, ele já se atenta mais ao som, né? Não procura ainda a fonte sonora, mas ele já está mais atento aos sons, né? De 1 ano a 1 ano e meio, né? Só querendo assim dar mais, né? Falando um pouquinho que isso tudo é uma sequência, né, gente? A gente tá dando aqui só alguns tópicos do que a criança pode fazer. Que não é assim, ela vem bebezinho e ela vai evoluindo, né? Então ela vai passando por várias etapas e a gente vai acompanhando isso, né? Que parece assim que em tal mês ela tem que fazer isso. São sequências, tá? Então agora com 1 ano e 1 ano e meio, o que ela já consegue fazer? Ela já consegue se levantar, né, caminhar, segurando os objetos, ou caminhar sozinha, ou caminhando com apoio. Ela já começa a ter um bom equilíbrio, mais o que? Deixa eu ver. Ela já caminha sozinha segurando os brinquedos, né? Tem criança que já consegue segurar. Ela já consegue, algumas crianças, identificar cores, constrói torre, né? Segue instruções simples, isso. Brincam com objetos um pouquinho mais complexos, pecinhas de encaixe, né? Então, como a Jussara falou, é tudo uma evolução. Os brinquedos mais simples é quando elas são menores. Elas vão agora pegando os brinquedos um pouquinho mais complexos. Só para terminar na parte mais motora, o importante é assim, que com 1 ano e meio, essa criança ela tem que estar caminhando, tá? Tem crianças que talvez chegam a 1 ano e 2 meses, tudo bem, né? Agora, com 1 ano e meio, ela tem que estar caminhando, tá? Então, é muito importante isso.
a questão da linguagem, então, por volta de 1 aninho, né, tendo uma base, assim, a criança inicia as primeiras palavrinhas. Nem a Jussara falou, tem as que começam um pouquinho antes e tem as que começam um pouco depois. Mas é na faixa de 1 ano que seria o certo tá iniciando essas primeiras palavras, né? E dali para frente, daí esse vocabulário ele vai aumentando, né? Vão surgindo novas palavrinhas, em torno de 1 ano e meio, então o vocabulário dessa criança, ele deve estar em torno de umas 20 palavras já, né? Com 1 aninho e meio. Ela já vai conseguir pedir coisas com uma palavra. Claro, até ali não tem frases ainda, né? Mas, olhou a bolacha, bolacha. A mãe vai entender que essa criança quer a bolacha. Bola, né? Ela, do jeitinho dela, com essa palavra, com esse vocabulário ainda que restrito, ela já consegue pedir determinadas coisas. Tanto é que é bem importante, né, Daisy, os pais sempre estarem falando a palavra correta, né? Por exemplo, cachorro. É cachorro, não é au-au, né? Isso. Porque isso também favorece o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento da linguagem. Exatamente. Tá nomeando, né? Nomeando todas as coisas que são pegas na mão, né? Aproveitar momento de alimentação para nomear frutas, alimentos, a hora do banho para nomear as partes do corpo, né? Então isso tudo vai estimulando a linguagem dessa criança. Tá, então agora eu vou falar um pouquinho da fase de desenvolvimento motor, né, de 2 a 3 anos, o que a criança consegue fazer ali na parte motor. Então ela já consegue pular, ela consegue arremessar uma bola, ela sobe uma escada com ou sem ajuda, né? Ela consegue recortar com uma tesoura, né, Letícia? Ela já tem mais essa habilidade. Na parte cognitiva a gente diz que ela está mais desenvolvendo a autonomia, né? Ela consegue fazer um pareamento de forma mais correta, então separar os pares que a gente chama, né? Colocar a mesma cor junto com a outra mesma cor, né? Separar as duplinhas de animais. Ela consegue brincar mais de faz de conta. A gente vê nessa fase a criança usando muita imaginação, Sim. né? E isso também é muito importante na parte da linguagem, né, Daisy? Sim, na parte da linguagem, então, aos 2 anos, ocorre uma explosão, assim, do vocabulário, né? A criança, ela inicia, na verdade, as primeiras frasezinhas, assim, que são de 2, no máximo 3 palavrinhas, né? Então, ela começa a interagir mais e aumentar esse vocabulário, que lá pelos 2 anos, então de 2 a 3 anos, ele de 20 palavrinhas, ele vai para umas 200 palavras, então ele aumenta de forma significativa, né? Por isso também que é tão importante, aqui a gente trabalha muito com a ludicidade, né? Utilizar, por exemplo, de músicas infantis para estar estimulando, né? Ela realmente está ampliando esse repertório para facilitar a formação de frases, né, Daisy? Isso. Também ela já começa a desenhar, a rabiscar, né? Ela já começa a ter essa... Começa a fazer os primeiros traços, começa a reconhecer as formas geométricas. Então, como a Daisy disse, essa fase é realmente uma fase de explosão. A gente aqui está apontando alguns pontos, assim, alguns pontos pequenos, né? Porque acontece tantas coisas nessas fases. Mas é que é bem importante, né? Então, a criança, se ela não tiver iniciado as pequenas frases e feito todas essas coisas que a gente falou até agora, então vamos ficar de alerta, né? É importante sempre que a família, né, identificar algum sinal, procurar por algum atendimento, né, a gente deixa o convite às famílias, né, a virem conhecer a nossa instituição, caso tenham alguma dúvida sobre, né, quem é elegível para fazer uma avaliação aqui, qual criança é elegível, né, a nossa instituição está de portas abertas para atender as famílias. Tem ainda, tipo assim, de 4 a 5 anos, né? Vou falar já de 4, 5, 6 anos. Porque na parte motora é tudo uma evolução, né? Então tudo que ela vai adquirindo ali com 2, 3 anos, ela vai melhorando. Tipo assim, ela já consegue pular mais alto do que ela pulava. Ela já consegue alternar os passos quando ela sobe uma escada, ela já vai com os pezinhos alternados, né? Ela consegue saltar, consegue se balançar. Já consegue, dentro com 6 anos, tá pulando amarelinha,
tá correndo, né? Ela já começa também a dançar no ritmo da música. Então vai sendo tudo uma consequência, entende? Tipo assim, ali vai sendo tudo um aprimoramento das fases do desenvolvimento motor, né? Tanto como na linguagem, né? Depois dos 3 anos, assim, é possível que a gente já compreenda bem essa fala, essa linguagem da criança, então, né? Mesmo que com trocas ainda, né? Porque até os 5 anos ela pode estar fazendo pequenas trocas, né? Principalmente o R, que é um dos últimos fonemas, que é um dos mais difíceis, né? Da criança, para umas não, mas para outras sim, né? Então na minha experiência, assim, eu vejo que o R realmente é um dos mais difíceis para a maioria das crianças, né? Então, assim, aos 3 anos, mesmo que com ainda muitas trocas, mas já é possível compreender bem a fala dessa criança, né? Ela já é bem compreendida tanto pela família que convive, quanto por pessoas de fora do seu convívio, né? Tá? E na parte cognitiva ela acaba compreendendo e entendendo ordens um pouquinho mais complexas, né? Acaba tendo, então, como eu disse, como a linguagem também está mais desenvolvida, ela acaba tendo uma conversa, ela já começa a contar sobre assuntos cotidianos, né? Inventa histórias, Inventa né? história. Então, ó, associado, todas as nossas áreas aqui, ela tá com a imaginação bem no ápice, então acaba tendo um desenvolvimento cognitivo maior, linguagem, motor, tem mais equilíbrio, né, Jussara? Sim, Então, mais a equilíbrio. gente vê que a criança não cai mais tanto, né? Sim. Não tropica, não cai tanto. Sim, ela consegue né? também ter mais autonomia, ela consegue se vestir sozinha, escovar um dente, né? Andar de bicicleta sozinha ali com 6 anos, né? Amarrar fazer o nozinho do cadarço, né? Então a motricidade fina dela também tá bem na fase de estar desenvolvendo, né? Isso. Como Ela eu falei, consegue é uma sequência, né? Isso, e cada vez eles vão aprimorando mais, né? Consegue montar quebra-cabeças de 2, 3, 4, 6 peças, né? Constroem torres de aproximadamente 6 ou mais cubos, né? A gente já consegue colocar regras de jogos, né? Eles já conseguem compreender melhor essa parte, né? Nessa idade a gente espera que eles já consigam desenhar uma pessoa ali, cabeça, membros, perninhas, né? Que não esteja mais naquela fase só do rabisco, Isso. né? Aí já identifica a mão esquerda, a mão direita, já consegue identificar também, né? Os lados do corpo. Então são todas fases importantes que a criança tem que ter atingido para ela dar conta de iniciar ali a alfabetização, né? Posteriormente. Isso até eu queria falar, como eu disse antes, que até os 5 anos a criança deveria estar falando todos os fonemas já, né? Corretamente, inclusive o R. Então, isso é bem importante, porque lá pelos 6 anos vai iniciar a fase da alfabetização. Então, se ela tiver com muitas trocas ainda, que ela tiver com essa dificuldadezinha ali, também vai atrapalhar na alfabetização, né? É uma coisa vai levando a outra, né? E como a Dani disse, então aqui na PAI a gente tem uma equipe técnica especializada que, se você tem um filho ou conhece alguém que está demorando um pouquinho para atingir os marcos do desenvolvimento, sugere, né, uma avaliação especializada, ou leva ao pediatra, ou traz aqui para a gente estar avaliando, né? E se a criança ela tem atraso em pelo menos 2 áreas do desenvolvimento, a gente acaba enquadrando ela com atraso global do desenvolvimento. Então ela já pode estar participando aqui do nosso serviço de estimulação precoce para a gente desenvolver essas inabilidades da criança, para que no futuro ela não tenha tantas dificuldades, né? Sim. Que ela consiga desenvolver essas habilidades. E só para frisar, né, o que a Letícia falou, para ser matriculada aqui e ter, então, esse acompanhamento com a equipe técnica, então precisa ter mais de uma dificuldade. Ela não pode só ter um atraso na linguagem, ou só um atraso na parte motora, ou só alguma questão cognitiva de comportamento, né? Ela tem que ter 2 ou mais áreas afetadas, né? Porque se for, por exemplo, só uma dificuldade relacionada à linguagem, né? Então a gente tem os serviços aqui na prefeitura também, né? Ou de fisioterapia, ou de psicologia, de fono, né? Então, só para diferenciar um pouquinho.
E aqui na APAI também, como a gente tem essa equipe multidisciplinar, favorece muito o desenvolvimento das crianças. Por quê? Porque a gente aqui trabalha muito em conjunto, né? Então, a gente consegue... A nossa área ela acaba estando muito junta. Então, a gente conversa, a gente senta, monta um caso clínico, a gente discute quais estratégias vão ser utilizadas para desenvolver aquelas habilidades que a criança tem em atraso. Então, por isso é muito importante ter também esse contato com uma equipe multidisciplinar, quando tem casos de atraso, quando a criança está com diagnóstico de autismo ou um diagnóstico de alguma síndrome, né? Claro que lá pelos 2 anos, então de 2 a 3 anos, ele de 20 palavrinhas, ele vai para umas 200 palavras, então ele aumenta de forma significativa, né? Por isso também que é tão importante, aqui a gente trabalha muito com a ludicidade, né? Utilizar, por exemplo, de músicas infantis para estar estimulando, né? Para ela realmente estar ampliando esse repertório, para facilitar a formação de frases, né, Daisy? Isso. A menina que ela já começa a desenhar, a rabiscar, né? Ela já começa a ter essa... Começa a fazer os primeiros traços, começa a reconhecer as formas geométricas. Então, como a Daisy disse, essa fase é realmente uma fase de explosão. A gente aqui está apontando alguns pontos, assim, alguns pontos pequenos, né? Porque acontece tantas coisas nessas fases. Mas é que é bem importante, né? Então, a criança, se ela não tiver iniciado as pequenas frases e feito todas essas coisas que a gente falou até agora, então vamos ficar de alerta, né? É importante sempre que a família, né, identificar algum sinal, procurar por algum atendimento, né, a gente deixa o convite às famílias, né, a virem conhecer a nossa instituição, caso tenham alguma dúvida sobre, né, quem é elegível para fazer uma avaliação aqui, qual criança é elegível, né, a nossa instituição está de portas abertas para atender as famílias. E tem ainda, tipo assim, de 4 a 5 anos, né? Vou falar já de 4, 5, 6 anos. Porque na parte motora é tudo uma evolução, né? Então tudo que ela vai adquirindo ali com 2, 3 anos, ela vai melhorando. Tipo assim, ela já consegue pular mais alto do que ela pulava. Ela já consegue alternar os passos. Quando ela sobe uma escada, ela já vai com os pezinhos alternados, né? Ela consegue saltar, consegue se balançar. Já consegue, dentro com 6 anos, tá pulando amarelinha, tá correndo, né? Ela já começa também a dançar no ritmo da música. Então vai sendo tudo uma consequência, entende? Tipo assim, ali vai sendo tudo um aprimoramento das fases do desenvolvimento motor, né? Tanto como na linguagem, né? Depois dos 3 anos, assim, é possível que a gente já compreenda bem essa fala, essa linguagem da criança, então, né? Mesmo que com trocas ainda, né? Porque até os 5 anos ela pode estar fazendo pequenas trocas, né? Principalmente o R, que é um dos últimos fonemas, que é um dos mais difíceis, né? Da criança, para umas não, mas para outras sim, né? Então na minha experiência, assim, eu vejo que o R realmente é um dos mais difíceis para a maioria das crianças, né? Então, assim, aos 3 anos, mesmo que com ainda muitas trocas, mas já é possível compreender bem a fala dessa criança, né? Ela já é bem compreendida tanto pela família que convive, quanto por pessoas de fora do seu convívio, né? E na parte cognitiva ela acaba cumprindo e entendendo ordens um pouquinho mais complexas, né? Acaba tendo, então, como eu disse, como a linguagem também está mais desenvolvida, ela acaba tendo uma conversa, ela já começa a contar sobre assuntos cotidianos, né? Inventa histórias, né? História. Então, associado, todas as nossas áreas aqui, ela tá com a imaginação bem no ápice, então acaba tendo um desenvolvimento cognitivo maior, linguagem, motor, tem mais equilíbrio, né, Jussara? Sim, então, a gente vê que a criança não cai mais tanto, né? Sim. Não tropica, não cai tanto. Sim. Ela consegue, né? também ter mais autonomia, ela consegue se vestir sozinha, escovar um dente, né? Andar de bicicleta sozinha ali com 6 anos, né? Amarrar fazer o nozinho do cadarço, né? Então a motricidade fina dela também tá bem na fase de estar desenvolvendo, né? Isso. Ela eu falei, consegue é uma sequência, né? Isso, e cada vez eles vão aprimorando mais, né? Consegue montar quebra-cabeças de 2, 3, 4, 6 peças, né? Constrói
torres de aproximadamente 6 ou mais cubos, né? A gente já consegue colocar regras de jogos, né? Eles já conseguem compreender melhor essa parte, né? Nessa idade a gente espera que eles já consigam desenhar uma pessoa ali, cabeça, membros, perninhas, né? Que não esteja mais naquela fase só do rabisco, né? Aí já identifica a mão esquerda, a mão direita, já consegue identificar também, né? Os lados do corpo. Então são todas fases importantes que a criança tem que ter atingido para ela dar conta de iniciar ali a alfabetização, né? Posteriormente. Isso até eu queria falar, como eu disse antes, que até os 5 anos a criança deveria estar falando todos os fonemas já, né? Corretamente, inclusive o R. Então, isso é bem importante, porque lá pelos 6 anos vai iniciar a fase da alfabetização. Então, se ela tiver com muitas trocas ainda, que ela tiver com essa dificuldadezinha ali, também vai atrapalhar na alfabetização, né? É uma coisa vai levando a outra, né? E como a Dani disse, então aqui na PAI a gente tem uma equipe técnica especializada que, se você tem um filho ou conhece alguém que está demorando um pouquinho para atingir os marcos do desenvolvimento, sugere, né, uma avaliação especializada, ou leva ao pediatra, ou traz aqui para a gente estar avaliando, né? E se a criança ela tem atraso em pelo menos 2 áreas do desenvolvimento, a gente acaba enquadrando ela com atraso global do desenvolvimento. Então ela já pode estar participando aqui do nosso serviço de estimulação precoce, para a gente desenvolver essas inabilidades da criança, para que no futuro ela não tenha tantas dificuldades, né? Sim. Que ela consiga desenvolver essas habilidades. E só para frisar, né, o que a Letícia falou, para ser matriculada aqui e ter então esse acompanhamento com a equipe técnica, então precisa ter mais de uma dificuldade. Ela não pode só ter um atraso na linguagem, ou só um atraso na parte motora, ou só alguma questão cognitiva de comportamento, né? Ela tem que ter 2 ou mais áreas afetadas, né? Porque se for, por exemplo, só uma dificuldade relacionada à linguagem, né? Então a gente tem os serviços aqui na prefeitura também, né? Ou de fisioterapia, ou de psicologia, de fono, né? Então, só para diferenciar um pouquinho. E aqui na PAI também, como a gente tem essa equipe multidisciplinar, favorece muito o desenvolvimento das crianças. Por quê? Porque a gente aqui trabalha muito em conjunto, né? Então, a gente consegue... A nossa área ela acaba estando muito junta. Então, a gente conversa, a gente senta, monta um caso clínico, a gente discute quais estratégias vão ser utilizadas para desenvolver aquelas habilidades que a criança tem atraso. Então, por isso é muito importante ter também esse contato com uma equipe multidisciplinar, quando tem casos de atraso, quando a criança está com diagnóstico de autismo, ou um diagnóstico de alguma síndrome, né? Então, as meninas acabaram, né, de explanar sobre o serviço de estimulação precoce, que é desenvolvido aqui na PAI de Birama. Vale ressaltar também que a gente oferta outros serviços, né, inclusive para crianças que frequentam a rede regular de ensino, na rede municipal ou particular, e que nós também temos os atendimentos para pessoa com deficiência na fase adulta. Esses são os serviços que a PAI de Birama oferta. A gente gostaria de pedir, né, então, a todos que na semana do dia 21 ao dia 28, que é a semana, né, alusiva à prevenção das deficiências, que se vocês pudessem, todo mundo, né, bater uma foto usando algum objeto na cor laranja, marcar a nossa PAI, as nossas redes sociais, nós temos redes sociais, temos Facebook, temos Instagram. Inclusive, vocês podem acompanhar o nosso Facebook e o nosso Instagram, porque regularmente a gente posta também alguns sinais de alerta para atraso no desenvolvimento, né, meninas? Sim. Então a gente agradece e a gente está muito feliz por estar participando desse programa, que a gente acha muito incrível. O trabalho de vocês está sendo muito fundamental. Então a gente também agradece vocês. Muito obrigado. Também gostaria de agradecer o trabalho de vocês, pela Dani, assistente social, a Letícia, a Sara, a Deise, pelo trabalho que vocês fazem aqui na PAI. Muito obrigado.
Olá pessoal da Rádio Mãos de Amor. Primeiramente gostaria de parabenizar vocês por esta forma criativa que tiveram de criar esta forma de comunicação entre as pessoas, o esforço que vocês têm tido para isso. Meu nome é Jacques Essig, eu sou neurologista da PAI de Birama há mais ou menos 10 anos e a minha função basicamente dentro da PAI é de acompanhar os pacientes com possíveis graus de deficiência intelectual, de atraso no desenvolvimento, fazendo seus diagnósticos e indicando um tratamento adequado para cada caso individualmente. Mas eu não quero deixar de ressaltar aqui a importância, e nós estamos no mês da prevenção das deficiências, então não deixar de olhar cada caso individualmente. Mas eu não quero deixar de ressaltar aqui a importância, e nós estamos no mês da prevenção das deficiências, então não deixar de ressaltar aqui a importância da prevenção das deficiências, né? E também o diagnóstico precoce de alterações no desenvolvimento, que faz de muita relevância quando se trata desse diagnóstico feito precocemente, para que a gente possa estimular essas crianças e instituir as condutas adequadas para que elas possam desenvolver dentro do seu quadro o mais rapidamente e o melhor possível. Então quero deixar aqui meu beijo, meu abraço a todos os integrantes da rádio e aos ouvintes. Seu prefeito, Adriano. Sou... Muito obrigada. Eu sou a locutora da Rádio Mãos de Amor. E vim fazer uma pergunta para você. Qual é a importância no mês de agosto laranja? Bom dia, Fábio. Bom dia a todos que estão nos ouvindo e vendo na Rádio Mãos de Amor. Primeiro, parabéns por essa rádio e agradeço o convite de estar aqui conversando com você também. E é importante, né, para intensificar ainda mais as ações voltadas à prevenção às doenças, né? Qualquer doença. Então é importante a gente estar falando sobre esse tema de várias formas, em vários locais, né, em ações conjuntas, desde aqui a instituição APAI, desde o poder público, a sociedade, para que as pessoas cada vez mais estejam conscientes, né, das ações voltadas à prevenção às doenças. Então é um tema extremamente importante que a gente precisa falar sempre, mas existe então o Agosto Laranja, uma lei municipal, para intensificar ainda mais essas ações e a fala a respeito da prevenção